Vamos lá. Deixe seu like e se inscreva no canal. Jesus escolheu 12 apóstolos, homens comuns que se tornaram testemunhas-chave de sua vida, morte e ressurreição. 1. Pedro ou Simão Pedro. 2. João. 3. Tiago, filho de Zebedeu. 4. André. 5. Filipe. 6. Bartolomeu. 7. Mateus. 8. Tomé. 9. Tiago, filho de Alfeu. 10. Simão, o Zelote. 11. Judas Tadeu, ou Tadeu. 12. Judas Iscariotes. Agora um breve resumo de cada um dos apostolos. Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador da Galileia e irmão de André. Impulsivo e de personalidade forte, ele frequentemente falava ou agia antes de pensar. Jesus o chamou de Pedro, ou do grego, pedra, e disse que sobre essa pedra o edificaria sua igreja. Apesar de negar Jesus 3 vezes durante a crucificação, ele se arrependeu profundamente e se tornou uma figura-chave no cristianismo primitivo. Pedro pregou com ousadia no Pentecostes e é tradicionalmente considerado o primeiro bispo de Roma. 2. João. João era filho de Zebedeu e irmão de Tiago, formando com ele o grupo dos filhos do trovão. Ele é chamado de o discípulo amado e foi especialmente próximo de Jesus, sendo o único apóstolo presente na crucificação. Após a ressurreição, João cuidou de Maria, mãe de Jesus. Ele escreveu o Evangelho de João, 3 epístolas, 1, 2, 3 João e o Apocalipse. Viveu até a velhice e é considerado o único apóstolo a não ter sido martirizado. 3. Tiago, filho de Zebedeu. Conhecido como Tiago Maior, ele era irmão de João e parte do círculo mais próximo de Jesus. Testemunhou momentos importantes como a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, morto por ordem de Herodes Agripa I. Sua dedicação e coragem o tornaram um exemplo de fé inabalável. 4. André. Irmão de Pedro, André também era pescador e discípulo de João Batista antes de seguir Jesus. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como Messias e introduziu Pedro a ele. André é lembrado por levar outras pessoas a Cristo, como o menino com os pães e peixes na multiplicação. Evangelizou em regiões como a Grécia e Ásia Menor antes de ser crucificado em uma cruz em forma de X. 5. Filipe. Filipe foi chamado diretamente por Jesus na Galileia. Ele é conhecido por ser racional e questionador, como quando perguntou a Jesus sobre alimentar a multidão. Filipe trouxe Natanael, Bartolomeu, a Jesus, demonstrando sua preocupação em compartilhar a mensagem. Pregou em várias regiões e acredita-se que tenha sido martirizado na Frígia. 6. Bartolomeu. Bartolomeu, também chamado de Natanael, foi elogiado por Jesus como um homem sem falsidade. Ele inicialmente questionou se algo bom poderia vir de Nazaré, mas após um encontro pessoal com Jesus, tornou-se um seguidor fiel. Evangelizou em regiões como a Índia e a Armênia, onde, segundo a tradição, foi martirizado por esfolamento. 7. Mateus. Mateus era cobrador de impostos, uma profissão desprezada pelos judeus. Apesar disso, Jesus o chamou para ser apóstolo, mostrando que a graça de Deus alcança todos. Após seguir Jesus, Mateus escreveu o primeiro evangelho, direcionado especialmente aos judeus, para provar que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. 8. Tomé. Tomé, muitas vezes lembrado como o incrédulo, duvidou da ressurreição até ver as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. Sua honestidade em expressar dúvidas o tornou um exemplo para muitos. Após ser convencido, sua fé tornou-se inabalável. Ele pregou na Índia, onde é venerado até hoje, e morreu como mártir. 9. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, também chamado de Tiago Menor, é mencionado poucas vezes no Novo Testamento. Ele pode ter sido primo de Jesus, e é frequentemente associado à liderança na igreja primitiva em Jerusalém. Embora sua vida não seja detalhada, ele foi fiel ao seu chamado até a morte. 10. Simão, o Zelote. Simão era chamado de o Zelote por ter sido parte de um grupo político-religioso radical que lutava contra o domínio romano.
Após encontrar Jesus, ele abandonou a violência e se tornou um apóstolo comprometido com a paz e a evangelização. Há relatos de que ele pregou na Pérsia e foi martirizado. 11. Judas Tadeu, ou Tadeu. Também chamado de Lebeu, foi autor da Epístola de Judas, que exorta os cristãos a permanecerem firmes na fé. Ele pregou em regiões como a Mesopotâmia e a Pérsia. Apesar de ser mencionado pouco nos evangelhos, sua obra missionária foi significativa, culminando no martírio. 12. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é conhecido por trair Jesus por 30 moedas de prata. Apesar de ter convivido com Jesus e testemunhado seus milagres, Judas entregou o mestre aos líderes religiosos. Arrependido, ele devolveu o dinheiro e tirou sua própria vida. Foi substituído por Matias no grupo dos apóstolos após a ressurreição.